Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos irmãos Mario. E a saga do Assassin's Creed do Yasuke continua. Eu soube aqui pelo Learning the Law, ele me passou essa informação. As coisas estão piorando rapidamente no Japão. Agora a Broadway planeja distorcer a história japonesa criando um musical de Yasuke intitulado The Black Samurai. Enquanto isso, o Tokyo Weekender, a principal revista inglesa no estilo de vida do Japão, está criticando Thomas Lockley. Este homem e a Ubisoft estão acabados. No caso, ele falando aqui. O que acontece é o seguinte, como eu falei, o Assassin's Creed baseou a história do Yasuke, né? O Yasuke realmente existiu, mas existe muito pouca coisa sobre ele, né? O Thomas Locke escreveu um livro, ele é um professor numa faculdade japonesa e ele escreveu um livro aqui falando sobre o samurai africano japonês. A questão é que ele inventou a maioria das coisas. E com base nesse livro é que a Ubisoft está fazendo o Assassin's Creed Shadow como Yasuke como principal. Questão que, como eu falei, japoneses não estão gostando. E ele está me provando aqui, ele mandou um vídeo aqui. O AC Shadows é agora questão nacional do Japão. O Nippon Journal está expondo as mentiras de Thomas Lockley, incluindo sua falta de informação de que Yasuke era um samurai. Historiadores e jornais, né, estão a unir-se contra a distorção da história. Em breve pode se tornar um assunto governamental. E eu procurei e tá aqui, ó, Jornal de Nippon, botei a tradução Google, né? E é verdade, tá aqui. Eles falando exatamente disso, ó. Aqui, ó. O fasto boato que Japão deu luzes aos escravos negros se espalha pelo mundo. E ele tá falando exatamente sobre Yasuke. E olha os comentários, cara, do povo aqui. Deixa aqui, ó. Tem que rodar aqui, desculpa. Vou ligar aqui. Não vou ligar o vídeo todo, mas eles estão falando. Ó, falso fato espalhou pelo mundo de que ela deu a luz aos escravos negros, né? E os comentários são incríveis, cara. A questão dos escravos negros é uma questão internacional. Então por que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não toma nenhuma ação? Por que a grande mídia está em silêncio? Isso é um usuário japonês, viu? Eu traduzi usando o Google Tradutor. Aqui, ó. Obrigado por trazer à tona a mentira de Thomas Locke que o Japão deu à luz a escravos negros. Aliás, porque no livro dele, ele diz que o Japão deu à luz aos escravos negros e o Yasuke se tornou um samurai, etc, etc. Obviamente, como eu falei, tudo que ele escreveu é mentira. E os caras estão falando, né? Ah lá, Dr. Nato, né, que é o cara que está falando. Sinto que um peso havia tirado do meu peso. Não podíamos pedir em permitir que o politicamente correto estrangeiro destrua a cultura e a história japonesa. As mentiras do Dr. Locke não podem ser toleradas. Gostariam que corrigisse o facto de terem usado a duplicidade em relação ao Japão e outros países e mudado a história. Se não falarmos realmente sobre a questão de Thomas Locke agora, acabará na mesma situação que a questão de mulheres de conforto, que é a história lá. E ele, aqui um falou, o que eu fiquei chocado em testemunhar foi que alguns usuários estrangeiros que recebi durante o programa pensaram que os japoneses estavam escondendo as façanhas dos samurais negros. Quando os japoneses tentaram corrigir isso, foram ignorados dizendo é uma personificação de uma pessoa branca. A tradução foi feita por uma pessoa branca com a ajuda de IA. Os japoneses aceitam isso, blá blá blá. Isso causou um leve alvoroço no início, por alguns pensaram que tratava de uma tentativa dos japoneses se tornarem transparentes. A tradução aqui quer dizer que esconder os samurais negros. E as assinaturas começaram nessa época. Pela primeira vez senti a discriminação quando vi como as minhas opiniões como japonês eram tratadas como inexistentes. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Não posso perdoar Tom Totori, que é o nome do... Aqui ele está traduzindo o nome do autor, Thomas Locke. Parece que alguns britânicos começaram a dizer que o Bushido era originalmente de cultura negra. Como o Locke deixou de ser professor assistente em inglês em uma escola primária em Totori e se tornou professor na Universidade de Nihon. Aí eles falando, Universidade de Nihon, novamente, Ministro da Educação, Cultura, etc. Eu me pergunto, onde posso apelar que as pessoas ajam? Pergunta, eu quero saber. Locke tem que ser intimado e testemunhar num congresso. Porque não há negros no Shogun. Foi engraçado a época que o repórter ter dito algo ridículo, mas acho que foi baseado no livro de Oakley. Estremeço quando penso nisso.
Alguém finalmente falou, no caso um conservador, finalmente falou, Yasuki, Hollywood vai fazer um filme sobre isso, então precisamos destruí-lo agora. O artigo de Lockley desapareceu dos repositórios dos artigos da Universidade de Nihon. A Universidade de Nihon parece ter tentado apagar o fogo, mas acho que não adiantará. Ao menos que o presidente Hayashi, que é escritor, dê uma entrevista coletiva negando que ele tenha feito alteração no wiki por conta própria. De acordo com os depoimentos das pessoas que contataram a Universion, o Sr. Lockley suspenderá as aulas por um tempo. Existe a possibilidade de você estar voando seriamente para seu país de origem, quer dizer que ele está voltando para a Inglaterra. Então, tipo, os japoneses estão irritados. Está aqui a prova. Para de tentar bancar o lacrador e intimar a cultura japonesa. O que o Assassin's Creed fez, Shadow fez, é racismo, é cultural contra os japoneses. É basicamente imperialismo americano com os japoneses. Simples assim, baseado no livro de um branco inglês. Que é falso, é fanfiction. Olha aí a prova, gente. Tá aqui. Então, não fica acreditando nesses sites grandes aí, lacradores. A verdade é essa. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.